Matheus Barreto, seu professor de Química. Estamos aí dando continuidade ao nosso estudo sobre eletroquímica. Assunto muito cobrado, Enem, vestibular. Muito legal também. Hoje nós vamos falar sobre a pilha de Daniel. Pilha do Daniel, né? É uma base, mas depois a gente vai ver que outras pilhas, que a pilha de Daniel é com zinco e cobre. A gente vai ver que outras pilhas têm o mesmo funcionamento. Então é a base geral do nosso estudo aqui sobre pilhas, tá? E baterias. Então, galera, ó, só para a gente lembrar aqui, ó, toda pilha ela ocorre através de uma reação de oxirredução, que a gente pode chamar também de reação redox, tá? Vou te dar um exemplo ali. Então, imagina que você vai fazer o seguinte experimento na sua casa. Você tem lá uma solução onde você contém íons cobre. Por exemplo, tem um sal chamado sulfato de cobre, esse aqui, ó. Se eu vou adicioná-lo em água, ele se dissocia, formando cobre mais 2 aquoso, mais o sulfato aquoso também. Se o cobre é mais 2, o sulfato é menos 2. Beleza. Então, se você colocar lá uma placa de zinco, zinco metálico, ou seja, sólido, carga zero, tá? E o cobre tem carga positiva porque está dissolvido na solução, na água. Beleza? Então, olha só, se você fizer isso, pegar uma plaquinha de zinco e colocar dentro de uma solução que contenha íons cobre, você vai observar que depois de um tempo que vai acontecer essa reação química aí, ó. Olha o escurecimento da placa. E olha como que a solução azul perdeu a sua cor. Por que que isso aconteceu? Porque ali aconteceu uma reação química, uma reação de oxirredução, né? O que que aconteceu de fato ali, ó? O zinco, que ele estava sólido, aqui, ó, o zinco sólido, que não tem carga, zero, né? Ele oxidou. Por que que ele oxidou? E como que a gente pode observar isso? O que que aconteceu com a carga dele? Ó? A carga dele aumentou, saiu de zero e foi mais 2. Quem oxida é porque perdeu os elétrons, lembra? A carga aumenta, né? Então ele perdeu os elétrons. Ele saiu do estado sólido, saiu da placa e se foi para a solução. Tá? E o que aconteceu com o cobre? O cobre aconteceu o contrário. O cobre ele estava na solução com carga mais 2, tanto que a gente vê a coloração azul, que é característica do cobre. Ele reduz. A redução é porque ele saiu de mais 2 e foi para quanto? Foi para zero. Né? Ele sofreu redução. Então ele saiu da solução e se depositou na placa. Olha essa coloração escura aí. É do cobre sólido. Certo? Então a gente pode ver uma inversão ali. Ó. O zinco oxidou, saiu da placa, foi para a solução. O cobre reduziu, saiu da solução e foi para a placa. A placa de zinco em si, ela desgastou. E a solução de cobre, ela diminuiu a concentração. Porque o cobre que estava ali dando aquela coloração azul bonita, se reduziu e se depositou na placa. Tá? E aí a gente lembra que agente oxidante é aquele que reduz, agente redutor é aquele que oxida e tudo mais. O porquê que isso aconteceu? Você já sabe que existem metais mais nobres e menos nobres. Você não vai lá pedir a sua aliança de compromisso lá do seu namoradinho, a aliança de ferro, né? Por que você não vai pedir isso? Porque o ferro é um metal menos nobre. A gente fala que ele é mais reativo, ou seja, ele oxida mais fácil, ele ferruja mais fácil. Lembra que ferrugem é a mesma coisa que oxidação, a mesma coisa que corrosão, tá? Então aqui, ó, a gente vê isso aqui, por quê? Porque o zinco, ele é um metal mais reativo do que o cobre. Olha aqui, na fila de reatividade. O zinco é mais reativo do que o cobre. E o que é ser reativo? É ter uma maior facilidade em oxidar, em ser corroído. Então, o zinco da placa, quando entrou em contato com uma solução que tinha íons cobre, ele foi corroído e o cobre da solução reduziu. Se eu tivesse feito o contrário, não teria acontecido nada. Como assim, professor? Se eu tivesse colocado uma solução onde teria carga com zinco, íons com carga, zinco, e uma placa sólida de cobre, não aconteceria reação. Por quê? Porque o cobre já estaria reduzido e o zinco já estaria oxidado. Tá? O cobre não iria oxidar para reduzir o zinco. Por quê? Porque o cobre é menos reativo, ele é um metal mais nobre do que o zinco. Tá? Então por isso que a gente faz nossas joias aí de quê? De prata, de ouro, porque são metais nobres. O que significa dizer que são metais nobres? São metais que dificilmente sofrem oxidação, dificilmente eles se corroem. Tranquilo? Fácil, né? Então a gente pode agora estudar sobre a pilha de Daniel. Eu falei lá que a pilha de Daniel foi mais ou menos aqueles metais lá mesmo, o cobre e o zinco. Só que em células, ou a gente pode chamar também de eletrodos ou células separadas.
Então, numa solução aqui, ó, eu tinha sulfato de cobre aquoso, para quê? Para gerar os íons cobre. E eu tinha o cobre sólido na placa, sólido, sem carga nenhuma, zero, certo? E do outro lado, a mesma coisa, só que com zinco. Então, aqui eu tenho o sulfato de zinco, deixa eu colocar aqui, sulfato de zinco aquoso, né? Gerando o íon zinco e o íon sulfato. E na placa eu tinha o zinco sólido com carga zero. O que acontece para essa pilha funcionar legal, para gerar uma energia, para acender uma lâmpada, por exemplo, ligar uma calculadora? Você já viu lá os meninos ligando calculadora com uma pilha de batata, pilha de limão? É isso mesmo. A pilha, a função dela é fornecer energia elétrica, não é? A bateria nada mais é do que a junção de várias pilhas. Mais para frente a gente vai falar disso, tá bom? Então, olha só, como que eu faço para essa pilha funcionar, para a gente observar melhor os fenômenos? Então, o que eu faço aí para essa pilha funcionar e a gente conseguir observar melhor os fenômenos que acontecem dentro de uma pilha, certo? Olha só, a gente sabe que isso aqui vai envolver reações de oxirredução, reações que envolvem a transferência de elétrons, né? Então eu tenho que ligar um fio da placa de zinco até uma placa de cobre, né? Passando aqui por uma lâmpada ou por um voltímetro, um aparelho que marca a voltagem, para a gente ter a condução de energia elétrica, tá? Dos elétrons se movimentarem. Os elétrons saem de um e vão para os outros, vai para o outro. E, além disso, a gente tem que ter uma ponte salina. Depois eu vou te falar o que essa ponte salina faz. Mas, por exemplo, por que salina? Porque ela contém um sal. Exemplo, KCl, dissolvido em água. Porque um sal dissolvido em água, ele forma os íons K+, e Cl-, todos eles aquosos, tá? Pode ver que aqui está como se estivesse tampado, um tubo em forma de U, tampado com algodão umedecido com essa solução. Esse sal dissolvido em água. Você vai entender a função dele daqui a pouco. Então, olha só, fecha o circuito. Uma placa, um eletrodo ligado no outro através de um fio e uma ponte salina ligando as duas soluções. O que acontece depois de um tempo? Vai acontecer isso aqui. Ó. Se a gente deixar essa pilha funcionando lá, a lâmpada vai se acender por causa da corrente elétrica, não é isso? Olha a placa de cobre. Primeira coisa, a coloração está mais clara. Por quê? A gente já sabe. Os íons cobre sofreram o quê? Sofreram redução. Né? E a placa de zinco está desgastada. Por quê? Porque ele sofreu oxidação, ele foi corroído. Como que esse processo ocorre? O que a gente falou lá? O zinco é um metal menos nobre do que o cobre. Então ele oxida e doa os seus elétrons para o cobre. Então por isso que a gente vê esse setinho aqui, ó, com fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons aqui é de quem? É do zinco para o cobre, do metal menos nobre para o mais nobre, certo? Então ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer oxidação. Quando ele sofre oxidação, o que acontece com a placa? A placa se desgasta, né? Ele reduz de tamanho. Né? Quando seu portão lá enferruja, sofre oxidação, se você deixar, ele vai ser corroído completamente. E você vai ficar sem portão. O ladrão vai entrar na sua casa assim. Em compensação, se a oxidação ocorre, tem que ocorrer a redução. Quem que é a redução? Os íons cobre que estavam na solução lá, o cobre mais 2, está recebendo os elétrons. Então, ao receber os elétrons, ele reduz e passa a ser sólido, se depositando aonde? Na placa. Então, se a placa de zinco ao sofrer oxidação diminuiu de tamanho, a placa de cobre, onde os íons cobre reduziram, vai aumentar de tamanho. Tudo que acontece de um lado, acontece o contrário do outro. Não é isso? Os processos são inversos, oxidação e redução. Certo? Então, é isso simplesmente que vai acontecer. O zinco vai oxidar, doar os seus elétrons para o cobre, que vai reduzir. Aquele que oxida, a placa desgasta, diminui de massa, e aquele que reduz, a placa aumenta de massa, porque foi formado mais dele no estado sólido. Para que então que serve a ponte salina, professor? Olha só, no zinco tinha íon 5 e íon sulfato. Beleza. E no cobre tinha o íon cobre e sulfato também. Cargas positivas e cargas positivas nos dois. Aqui o que está acontecendo? Está oxidando, não está? Quando oxida, vou até colocar aqui para você, ó, a semi-reação de oxidação. O zinco da placa, ou seja, o zinco sólido, oxida. Quando ele oxida, a carga dele faz o quê? A carga dele aumenta. Né? Aqui a gente sabe que o zinco vai para a carga mais 2. Por que carga mais 2? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então, o zinco sólido fica com carga mais 2, ou seja, aquoso, dissolvido na solução, e libera 2 elétrons que vão para o cobre.
Então, ó, o zinco sai da placa e vai para a solução. Cada vez mais, o zinco oxidando, saindo da placa e indo para a solução. E o que acontece lá do outro lado? O cobre, que tinha carga mais 2, que estava na solução, aquoso, ganha os 2 elétrons que o zinco deu para ele, né? E reduz, formando cobre zero e se depositando aonde? Na placa. Aqui acontece o contrário. O cobre da solução sai da solução e vai para a placa. Né? Então, olha só, isso é observável para a gente porque o zinco, a massa diminuiu, não é que o zinco sumiu, é que ele saiu da placa e foi para a solução. Então, a solução fica muito concentrada de zinco, que tem carga o quê? Positiva. Na solução de cobre, o cobre está reduzindo e indo para a placa. Então, a placa vai aumentando. O que vai sobrando, então, na solução? O sulfato, que tem carga o quê? Tem carga negativa. Então, essa solução, com o passar da reação, ela fica com concentração de cargas negativas. E a solução que oxidou com carga positiva. Se isso ficasse assim, sem a ponte salina, a reação ia parar de acontecer, a pilha ia parar de fornecer energia. Porque pensa o seguinte, o elétron, o zinco doa para o cobre. O elétron vem para esse eletrodo. Só que esse eletrodo aqui está cheio de carga negativa. Negativo vai se aproximar de carga negativa? Não vai. A pilha ia parar, porque a reação ia parar de acontecer. Então, para isso que serve a ponte salina. A ponte salina tem lá um sal que gera íons positivos e gera íons negativos. Então, se aqui eu tenho muita carga negativa, no exemplo que eu dei lá, ó, o íon de carga positiva, no caso o potássio, ia se direcionar para esse lado da ponte, fazendo o quê? Atraindo os íons negativos e deixando a placa um pouco livre para a reação continuar acontecendo. A mesma coisa ia acontecer do outro lado. O cloro, que é negativo, ia se dirigir para esse lado da pilha, atraindo o zinco positivo, que cada vez mais entra na solução, para deixar o quê? Para deixar a placa de zinco lá afastada, cada vez continuando a reação. Então, para isso que serve a ponte salina. Em resumo, para equilibrar as cargas de uma pilha. Tá bom? Para não deixar uma pilha acumular demais carga positiva, outra carga negativa em cima da placa e evitar que a reação pare de acontecer. Tá? Então é isso que você tem que lembrar. Então essa é a função da ponte. Aí a pilha funciona até que o reagente seja consumido. Certo? Aí, ó, o que eu posso falar? Semi-reação de oxidação. Semi-reação de oxidação é aquela reação que ocorreu com o metal que oxidou. No caso nosso, que foi o zinco. Ele saiu de carga zero e foi para quantos? Foi para mais 2. Quem oxida perde os elétrons. Olha os elétrons aqui, ó, sendo perdidos, sendo produzidos, liberados. Né? Quem reduz ganha os elétrons. Olha os elétrons aqui no reagente. E o cobre tinha carga positiva, ficou com carga zero. Pronto. O que é a reação global? A reação global é o resultado dessas duas reações. Como eu tenho 2 elétrons aqui no produto e tenho 2 no reagente, o que eu posso fazer com eles? Cortar. O que sobra de global dessa reação aí? Ó? Sobra que eu tinha como reagente o zinco sólido e o cobre aquoso. Não é isso? A reação de oxirredução aconteceu e o zinco se transformou em aquoso, ou seja, foi para a solução, e o cobre ficou sólido. Se depositou aonde? Na placa. Isso aqui é o resumo de tudo isso que a gente falou aqui. Tá? Aquele que oxida doa o elétron para quem reduz, aquele que oxida desgasta, ou seja, ele deixa de ser sólido e vira aquoso, aquele que reduz forma mais dele, ele deixa de ser aquoso e vira sólido, e a placa aumenta. Fácil, né? Nomezinhos que nós veremos aparecer para isso aí, ó. Cátodo. Cátodo, gente, sempre vai ser aquele que sofreu o quê? Redução. Então, essa pilha tem 2 polos, 2 eletrodos, tá? Quem é o cátodo dessa pilha? Aquele que sofreu redução. No caso aqui foi quem? Foi o cobre. Então, o cobre é o cátodo. Quem é o ânodo? O ânodo é sempre aquele que sofre o quê? Oxidação. Quem oxidou aqui? Foi o zinco. Então, ele é o ânodo dessa pilha. Tá bom? Em pilhas, depois isso vai mudar. Pensa comigo. Aquele que oxida que está liberando os elétrons. E os elétrons têm carga o quê? Negativa. Então, esse daqui é o lado negativo da pilha. O lado que libera os elétrons. Né? Quem recebe os elétrons é aquele que tem carga o quê? Positiva. Né? Então, para pilhas, o cátodo, aquele que reduz, é o polo positivo. E aquele que oxida, que é o ânodo, é o polo o quê? Negativo. Tá? Cátodo é sempre redução, professor? Sempre redução. Você pode ir lá, ó, consoante, consoante. C e R. Cátodo é redução.
Ânodo, oxidação. Vogal com vogal. Sempre, sempre. Depois a gente vai estudar a eletrólise, que aí é um processo contrário. São reações químicas que... Eita, volta. Eu uso energia elétrica para produzir reações químicas e não reações químicas produzindo energia elétrica, que é o caso da pilha. Aí vai mudar a questão do positivo e do negativo. Mas a questão de cátodo e ânodo não muda. Cátodo é sempre onde ocorre redução, ânodo sempre onde ocorre oxidação. Tranquilo? Nas pilhas, o cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. Só você lembrar, aquele que oxida está perdendo os elétrons. Ele é o lado negativo da pilha. Como que essas pilhas são representadas normalmente? A gente tem dois lados, né? Uma semicélula ali para cada um. A gente pode representar isso aqui, ó, separando por duas barras. Essas barras podem ser tracejadas também, tá? De um lado eu vou colocar aquilo que aconteceu numa semicélula. No outro lado a outra. Não sei se eu... Não vai me tampar não, estou mais aqui. Então, olha só, o que aconteceu? Vamos projetar o desenho, mas poderia ser invertido, não tem problema não, tá? O que aconteceu aqui, ó? Aconteceu aqui, no lado do cobre, que o cobre que tinha carga, ou seja, o cobre mais 2, que estava aquoso, se transformou em cobre zero, sólido. Isso. O que aconteceu do outro lado? O contrário, professor. O zinco sólido se transformou em zinco mais 2, ou seja, ele oxidou. Pronto. Aí eu falo para você, se eu representar isso através de um desenho, você já sabe tudo o que significa. Se eu te der somente a reação química, você sabe? Sei não, professor, sabe sim. Olha o zinco, de 0 foi para mais 2, oxidou. O cobre, de mais 2 foi para 0, reduziu. Você já sabe tudo através disso aí. Se eu te representar a representação da IUPAC, são os senhores respeitáveis lá que ficam lá na Europa fazendo regra para química, tá? Você vê também, ó, o cobre, de mais 2 para 0, reduziu. De 0 para mais 2, o zinco oxidou. Você, sabendo quem oxidou e quem reduziu, você sabe tudo da pilha. Tá? Vamos ver questões sobre isso aí. Ó. Vê que você vai saber tudo. Relativamente à pilha anterior. Começando a funcionar, fazem-se as afirmações. A pilha anterior aqui foi doideira minha. É essa aqui mesmo, tá? 1. A reação global da pilha é dada pela equação. Aqui é a equação, a gente vai ver depois. Vamos ver. Olha só, os elétrons estão aqui, ó, nesse sentido. O que está acontecendo nesse sentido? Está falando que os elétrons estão saindo do cobre e indo para a prata. A gente pode ver que o cobre, então, vai oxidar. Né? Aqui vai ocorrer oxidação. Então, o cobre da placa se transforma em cobre mais 2. Então, ó, o cobre, que não tem carga, sólido, se transforma em cobre mais 2. Só que isso aqui acontece, liberação o quê? De 2 elétrons. Beleza, né? De cobre 0 para cobre mais 2, 2 elétrons. O que acontece? Esses elétrons chegam até a prata. A prata vai sofrer o quê? Redução. A prata da placa, que já está lá sólida, ela tem como reduzir, gente? Não, ela já está carga zero. Então é a prata que está na solução e tem carga mais 1 que vai ganhar o elétron. E vai virar prata sólida. Não é isso? A prata aquosa vira prata sólida. O que é o problema aqui? O cobre, cada cobre libera 2 elétrons. Então eu preciso de 2 pratas para receber esses 2 elétrons e aí as 2 pratas se reduzem. O que a gente pode achar a equação global aqui? Ó? Essa aqui foi a reação de oxidação, essa aqui foi a reação semi-reação de redução. Corta os elétrons. Para cortar os elétrons tem que ser na mesma quantidade. O que sobra? 2 pratas com carga positiva, mais o cobre sem carga, 0, vira cobre mais 2, mais 2 pratas com carga mais 1. É essa reação que está aqui, ó. O cobre 0 vira cobre mais 2, o cobre 0 vira cobre mais 2, e 2 prata positiva vira 2 prata 0. Desculpa aqui, tá, gente? 2 prata 0, prata sem carga. Beleza, isso aqui tá certo. Professor, você mudou a ordem. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. O eletrodo da prata é o polo positivo. Quem está perdendo os elétrons é o cobre, então ele é negativo. Eu podia lembrar também que ele é o ânodo, né? Então, aqui é positivo porque está ganhando os elétrons. Verdadeiro. A prata está ganhando os elétrons, é o polo positivo. Desculpa. No ânodo, ocorre oxidação do cobre. Você não precisa nem olhar para nada. Ânodo, sempre o quê? Oxidação. Na verdade, você tem que olhar aqui para saber se é o cobre mesmo, né? Mas ânodo, sempre oxidação. E aqui realmente é o cobre. Correto. A concentração de íons Ag+, na solução irá diminuir. Ou seja, a quantidade desse Ag+, aqui vai diminuir? Vai. Por quê? Porque a gente está vendo que a prata está ganhando os elétrons, está sofrendo redução. Então ela sai da solução e vai para onde? Para a placa. Então cada vez eu vou ter menos Ag+. Esse prata, placa, tá que tá.
A massa da barra de cobre irá diminuir, ou seja, essa placa aqui de cobre, ela vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque ela está oxidando, o cobre está saindo dela e indo para a solução. Quem oxida, enferruja, corrói, diminui de massa. Então está tudo certo. Todas as alternativas estão certas, letra D. Entendeu? Se não entendeu, volta aí e pega o que está em dúvida. A última aí para a gente fechar, questão do Enem. Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo. Eles estão presentes em aparelhos de MP3, relógio, rádio, celular. As semi-reações escritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Óxido de prata, oxigênio ligado a prata. Pode-se afirmar que esta pilha... Aí, ó, a questão do Enem, você está achando que vai te cobrar uma coisinha só? Não, vai te cobrar um assunto relacionado com o ensino médio inteiro. Tá? Não sei se eu atrapalhei a mostrar a reação aqui, mas depois eu mostro. Eu coloco em cima para vocês verem. Então vamos lá. Ó. Eu poderia resolver isso aqui assim para vocês, mas eu vou explicar o máximo que eu puder. Primeira coisa, aqui ó, elétron no produto, está produzindo elétron. Então essa reação aqui eu sei que é de oxidação. Outro fato que eu poderia ver também, aqui o zinco está sozinho, então a carga dele é zero. Você não esquece nem pode esquecer, se esqueceu vai lá e vê a aula de NOx, que o NOx do oxigênio é menos 2. Então o zinco aqui é o quê? Mais 2. Então corrobora com aquilo que eu falei com vocês, ó, ele oxidou. De 0 o zinco foi para mais 2. Pessoal, mas aqui está um elétron só, é porque essa reação não está balanceada. Se você só balanceasse, você já acertava a questão. Mas tudo bem. Depois a gente balanceia. Se ele ali oxidou, esse daqui tem que sofrer o quê? Redução. Ótimo aqui, ó. Tá ganhando elétron. Tá reduzindo. E outra coisa, o oxigênio é menos 2. Tem duas pratas. Cada uma tem que ser mais 1 para isso aqui dar 0, né? Não tinha carga nenhuma aparecendo. Então, ó, beleza. E aqui a prata tá sozinha. De mais 1 para 0, a prata sofreu justamente o quê? Redução. Não é isso? Então, por que isso aqui tem 2 elétrons? Porque ó, cada prata saiu de 1 para 0. Então, cada prata ganhou 1 elétron. Mas são quantas pratas? São 2. Então, por isso que eu estou falando. Se você balanceasse, você já sabia a resposta dessa reação. Mas eu vou eliminar tudo para você. Então, vamos lá. O zinco oxidou, a prata reduziu. Quem oxida é o ânodo, vogal com vogal. Quem reduz é o cátodo. Quem oxida está perdendo elétron, é o polo negativo. E quem reduz está ganhando os elétrons, é o polo positivo. Pronto, está tudo aí que a gente precisa, eu acho. Pode-se afirmar que esta pilha é uma pilha ácida. Primeira coisa que você tem que lembrar lá de matéria de funções inorgânicas. Pareceu um circunflexo. Soluções ácidas são aquelas que produzem o íon H+, ou H3 ou mais. Se você já estudou equilíbrio químico, você vai lembrar disso aí. Não pode esquecer. E soluções básicas ou alcalinas, tá? São aquelas que produzem OH-. Então ele falou que essa pilha é uma pilha ácida. Procura H+ aqui na reação. Se você achar, você me conta. Eu não achei, não. Então, não é pilha ácida. Não é pilha ácida. Apresenta o óxido de prata como ânodo. O óxido de prata é essa substância aqui, ó, óxido de prata. Ele reduziu. Se ele reduziu, ele não é ânodo, ele é cátodo. Elimina. Né? Apresenta o zinco como agente oxidante. O que aconteceu com o zinco? O zinco oxidou. Quem oxida é o agente redutor. É sempre trocado essa questão do agente. Então isso aqui está errado também. Eu vou pular a D porque está certo. Apresenta o fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag2O para o de zinco. Está falando que os elétrons vão do óxido de prata para o zinco. Olha aqui, quem está produzindo elétron? Quem está produzindo elétron é o zinco. Não é que está produzindo, né? Quem está liberando os elétrons? O zinco. E quem está ganhando os elétrons? O óxido de prata. Então, os elétrons eles saem do zinco e vão para o óxido de prata. Isso aqui também está errado. Então, por eliminação, seria a letra D. Mas o que eu falei com vocês? Só pelo balanceamento você faria isso aqui dar certo. Olha só. Quantos zinco tem aqui? 1. Aqui também tem 1. Quantos hidrogênios tem aqui? Um só. E aqui tem quantos? Tem 2. Você vem aqui e coloca o que antes? 2. Eu não dei espaço, né? Burro. E quantos oxigênios você tem agora? 2 aqui, um aqui, mais um aqui, 2. Por que são 2 elétrons? Porque a gente sabe que saiu de 0 e foi para mais 2. 2 elétrons. Se você não tivesse lembrado desse negócio do elétron, você também não ia lembrar aqui, você ia cortar aqui e ia cortar aqui do mesmo jeito. Quantas pratas tem aqui? 2. Aqui tem 2. Agora, quantos hidrogênios tem aqui? Tem 2, professor. Aqui só tem 1. Coloco o 2 aqui.
E quantos oxigênios? Um aqui mais um aqui, dois aqui, fechou. Aí sabe o que a gente faz? A gente corta aquilo que tem em comum numa reação e na outra. Aqui a gente sabe que são 2 elétrons por causa da carga da prata. Corta esses 2 elétrons. O que tem mais em comum como produto e reagente de uma reação e da outra? O H2O, H2O. 2OH-, 2OH-. O que vai gerar no final aí? Não tem mais nada que pode cortar. O que sobrou das duas reações como reagente? Sobrou o zinco e o óxido de prata. O que sobrou das duas reações como produto? O óxido de zinco e 2 pratas. Não sei se eu estou atrapalhando a ver, mas esse não é isso aqui. Eu coloquei até na mesma ordem, não precisava nem ser. Só tinha que ser reagente no lugar de reagente, produto no lugar de produto. Viu? Então, olha aí. Questão de oxidação, redução, não sei o que, não sei o que. Se você balanceasse, você acertava. E se você olhasse só por óxido e redução, você também acertava. Então, professor, eu não sei balancear. Faz por óxido e redução. Não sei óxido e redução, mas sei balancear. Então, balanceia, não é feio. Beleza? Continuamos na próxima aula aí calculando a voltagem das pilhas.